Olá, meus queridos! Vamos continuar com as histórias desse livro aqui tão precioso. Mas antes eu quero pedir para você que tem assistido os nossos vídeos, se você tem gostado, que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, para que mais crianças, adolescentes possam aprender desse livro aqui tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E eu já quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal. Muito obrigado. E quero também dizer para você que se tem alguma história daqui da Bíblia, que você tem curiosidade de saber, de aprender, que você deixe nos comentários. E se Deus disser que sim, estarei estudando e trazendo para vocês. Que Deus abençoe vocês e também as suas famílias. E a esse Deus maravilhoso toda a honra e toda a glória sempre. Agora, voltando para a nossa história, nós vamos continuar com a segunda parte da história de Gideão. Quem pediu essa história foi o Arthur. Então, trazendo à memória, Gideão, ele falou com Deus, porque ele ainda tinha medo e ele queria que Deus confirmasse se Deus realmente ia estar com ele na luta contra os midianitas. E vocês lembram que ele fez dois pedidos? Ele usou uma lã e ele pediu ao Senhor que se Deus estivesse com ele, que Deus desse dois sinais. A primeira vez ele pediu que a lã estivesse toda molhada de sereno e a terra em volta da lã estivesse seca. E assim aconteceu. E a segunda vez ele pediu o contrário, que a lã estivesse seca e toda a terra em volta da lã estivesse molhada. E Deus respondeu a oração de Gideão, fazendo exatamente como ele havia pedido. E agora ele pegou ânimo e ele chamou o povo, reuniu todo o povo para batalha, né? E quando ele reuniu o povo, tinha 32 mil homens. Mas Deus, ele olhou para o povo e falou para Gideão: Gideão, tem muita gente. Se você for com todo esse povo, todos esses homens, eles, quando vencerem a batalha, eles vão achar que venceram na força deles. E não porque eu estava com vocês e dei a vitória na mão de vocês. Então, Gideão, fala para o povo, aqueles que estão com medo, que são meio tímidos, que podem voltar para casa, não precisa ir para a batalha. E Gideão falou isso para o povo. E sabe o que aconteceu? Voltaram 22 mil homens, de 32, agora só tinha 10 mil. Os outros, que estavam com medo e eram tímidos, foram saindo de fininho, cada um foi para sua casa e eles não quiseram ficar. Mas Deus olhou e falou para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente aí, Gideão. Então agora, 10 mil é muito. Você vai levar esse povo às águas. E lá eu vou dizer para você quem é que você vai levar para a batalha. Gideão, ele obedeceu. Ele levou o povo para beber água. E Deus disse assim: Gideão, todo aquele que pegar água e lamber, como o cachorro, sabe quando o cachorro faz, que o cachorro, ele põe a língua e ele lambe a água? Então, Deus disse assim, ó, todo aquele que lamber a água, você separa. E todo aquele que se abaixar e se dobrar o joelho, você também separa. E assim Gideão fez. Dois grupos. E o grupo daqueles que lamberam a água, puseram a água na mão e lamberam, como Deus havia falado, eram 300 homens e os outros 9.700. E Deus falou para Gideão: Gideão, é com esses 300 homens, Gideão, que eu vou dar a vitória nas suas mãos. 300 homens? Vocês lembram que os midianitas, eles se juntaram com os amalequitas e todo o povo do Oriente? E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que eles eram uma multidão. E também os seus camelos, eles eram como gafanhotos e como areia do mar que ninguém podia contar de
tanta gente que era. E Deus falou para Gideão que ele iria vencer esse soldado, esse povo, com apenas 300 homens. Deus estava com Gideão. Gideão, ele tinha que confiar em Deus. E agora, Deus ainda vai continuar falando com Gideão. Nessa mesma noite, Deus falou para Gideão assim: Gideão, se você ainda tem medo, eu quero que você vá lá no acampamento dos midianitas com o teu servo e preste atenção naquilo que eles vão estar falando, Gideão. Gideão, ele obedeceu. Ele foi lá no acampamento dos midianitas. Ele pegou o seu servo e eles foram lá. E ali, sem que ninguém visse, escondido, ele escutou que Deus falou para ele: presta atenção, escute o que eles vão estar falando. E ele viu que tinha 2 soldados lá dos midianitas. Eles estavam conversando. E um disse para o outro assim: eu tive um sonho. Eu sonhei com um pão de cevada. E esse pão, ele rodeava todo o acampamento, ele dava volta no acampamento. E quando ele chegou na tenda do comandante, ele derrubou a tenda, derrubou de tal maneira que a tenda virou de ponta cabeça e ficou assim. O amigo disse para ele: isso daí é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas, Deus entregou esse acampamento nas mãos de Gideão. Ah, meus queridos, quando Gideão ouviu isso, ele se encheu de coragem. Gideão, ele viu que Deus estava com ele. Deus, ele sabia que Gideão ainda tinha medo. Por isso Deus mandou ele lá no acampamento dos midianitas. E Deus deu o sonho para eles estarem contando e Gideão ouvir e isso fortalecer o coração de Gideão. A Bíblia fala que a gente não deve ter medo, devemos colocar o nosso medo na mão do Senhor. Não tenha medo. Eu muitas vezes tenho medo de algumas coisas, coisas que podem acontecer comigo, com a minha família, né? E é normal a gente ter medo, mas nós devemos colocar o nosso medo nas mãos do Senhor. Não devemos esconder o nosso medo dele. Não tenha medo. Deus, ele está com você e ele te ajuda. Como ele me ajuda e assim como ele está ajudando o Gideão. Como a gente viu na primeira história, Deus poderia ter falado para Gideão: Gideão, eu não já falei para você, vai nessa tua força, Gideão. Quando o anjo apareceu para ele, né? Lá na primeira história. Então Deus podia ter dito: Gideão, eu não já falei, vai nessa tua força, porque tu está com medo. Mas Deus não age assim. Vocês estão vendo como Deus está tendo paciência com Gideão, como Deus ama Gideão, quantas vezes Gideão tem medo e ele fala com o Senhor e Deus anima o coração de Gideão. Vamos ler o nosso versículo da história de Gideão, para a gente estar lembrando? Então ele diz assim, Isaías 41, 10a. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Que promessa maravilhosa está nesse versículo, né? Deus está com você, como diz aqui na palavra de Deus. E ele vai nos ajudar. E agora, Gideão, cheio de ânimo, de coragem, a palavra de Deus diz que Gideão, quando ele ouviu aquilo tudo, fortalecido no Senhor, ele adorou ao Senhor. Gideão agora reúne todo o povo para eles irem para a batalha. E Deus disse para Gideão exatamente como as coisas deveriam ser feitas. Deus deu uma estratégia de como ele poderia vencer a batalha. E tinha 3 coisas que eles tinham que levar, os soldados de Israel. Deus falou para Gideão: Gideão, olha, você vai ter que levar
tocha, vai ter que dar para os soldados, vai ter que dar vasos vazios, e eles tinham que levar também, cada um deles, uma trombeta. E Deus tinha falado que era para eles colocarem o vaso na tocha. Então, era de noite, as pessoas não iam ver. A tocha eles iam levar na mão e estaria tapada por aquele vaso. Então, eles teriam que levar a tocha com o vaso tapando e eles teriam que levar também as suas trombetas para eles poderem tocar. Gideão, então, falou para o povo como deveria, né, fazer. Distribuiu para todos eles as suas tochas na mão e falou para eles que era para eles olharem para Gideão e eles teriam que fazer exatamente o que Gideão fizesse. E ele disse, olha, o Senhor, nessa noite, vai dar a vitória nas nossas mãos. Confiem no Senhor. E assim, o povo se prepararam. Gideão, ele dividiu os 300 homens em 3 grupos de 100. E ele falou assim, olha, quando eu tocar a trombeta, eles ficaram em volta do acampamento, né, e ficaram parados. A palavra de Deus diz que eles ficaram ali parados. E ele disse assim, olha, quando eu tocar a trombeta, todos vocês toquem. Fiquem de olho, olhando para mim. E aí nós vamos gritar, espada do Senhor e de Gideão. Vamos gritar bem alto, todo mundo junto. E depois nós vamos pegar os vasos e nós vamos quebrar o vaso. E aí vamos ficar com as tochas acesas e tocando as trombetas. Gideão estava cheio de coragem. Gideão já não tinha mais medo. Agora ele sabia que Deus estava com ele. Não tenha medo, meu querido. Deus está com você e Deus te ajuda. Gideão sabia que eles iriam vencer essa batalha, porque Deus estava com eles. Não porque eles eram muito, eles eram só 300 homens, contra uma multidão, né, que não se podia contar. Mas ele não estava confiando nos homens que eles tinham. Ele estava confiando só em Deus. Então, por isso, ele foi à batalha com esses 300 homens. Você teria coragem de fazer isso? Difícil, né? Ia precisar de muita coragem mesmo. E Gideão, agora ele estava cheio de coragem. Ele se tornou um homem corajoso. Então, Gideão, ele pegou a sua trombeta e ele tocou. Ele tocou bem forte, bem forte mesmo. E quando ele tocou, todo mundo tocou também a trombeta. E Gideão pegou o vaso e pá! Quebrou e todo mundo quebrou o vaso. E foi uma barulheira só. E todo mundo começou a gritar, espada do Senhor e de Gideão, espada do Senhor e de Gideão. E os midianitas, eles ficaram ouvindo aquele barulho e eles começaram a ver fogo. Porque quando quebrou os vasos, as tochas, né, começou a aparecer o fogo e eles começaram a ver aquelas luzes de fogo, aquela gritaria. E eles pensaram assim, é Gideão. E veio com um monte de gente, eles começaram a achar que era muita gente. A Bíblia diz que eles ficaram sem saber o que fazer. Eu acho que eles pensavam que devia de ser um exército muito grande, o exército que Gideão levava, por causa justamente do barulho que eles faziam, né? Eu fico imaginando, e eles ficaram desorientados, e eles começaram a fugir, e a Bíblia diz que conforme as trombetas tocavam, eles começaram também a lutar uns contra os outros. E assim, Gideão e o povo de Israel, eles venceram aquela guerra, venceram aquela batalha. Eles foram depois e venceram aqueles reis,
o rei dos midianitas, e eles foram vitoriosos. Venceram a batalha com 300 homens, porque eles confiaram no Senhor. Deixaram de ter medo para poder confiar que Deus estava com eles e os estava ajudando. A Bíblia diz que depois disso, a terra viveu em paz 40 anos. Mas o povo de Israel, eles quiseram que Gideão fosse o líder deles. Eles viram que Deus os ajudou na batalha, mas eles falaram: Gideão, vem reinar sobre nós, vem governar sobre a gente. E Gideão falou: não, eu não vou governar sobre vocês. Nem eu, nem meu filho, porque eles falaram: ou você ou seu filho. E ele disse: o Senhor governe sobre vocês. Deus estava fazendo tanto por Israel, mas Israel ainda não confiava em Deus totalmente, né? Eles queriam um novo governante. Mas Gideão, ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele entendeu que Deus os amava, Deus amava Israel, e Deus é o mesmo de hoje. Aquele Deus de antes, que ajudou Gideão, ajudou Israel, ele ajuda você também. Por isso não tenha medo, ele está com você e ele te ajuda. Deus, ele enviou Jesus Cristo para nos ajudar, para morrer pelo nosso pecado e nos ajudar. Se você já tem o Senhor Jesus no seu coração, saiba que ele vai estar sempre com você. Você pode contar com ele em todos os momentos, falar das suas dificuldades, ele vai sempre te ajudar. E se você ainda não tem Jesus, ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, o que você está esperando, meu querido? Convide Jesus. Se você reconhece que você faz coisas erradas, que você é pecador, convide ele para fazer parte da sua vida. Entrega seu coração para Jesus e diga: Senhor, eu sou pecador, me perdoa meus pecados. Vem morar no meu coração, vem habitar em mim, tira todos os meus medos e faz de mim um novo adolescente, um novo menino, uma nova criança. Me ajuda, Senhor. E ele vai estar sempre com você, assim como ele estava com Gideão, com o povo de Israel e com todos aqueles que já entregaram o seu coração para Jesus. Que ele te abençoe, meu querido, abençoe tua família. Lembre-se que você é precioso para ele e ele te ama muito, muito, muito. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.